Um outro exemplo aqui de equação diferencial, exponencial de y, que multiplica a derivada segunda de y em relação a x, mais duas vezes a derivada primeira de y em relação a x, e aí a derivada elevada ao quadrado, isso tudo é igual a 1. Também é uma equação diferencial, tá? Envolve aqui as derivadas dessa função y, no caso, derivada primeira e derivada segunda aqui. Vamos fazer 5 exemplos aqui. Mais uma outra equação diferencial, um outro exemplo. Derivada terceira de uma função y em relação a x, mais seno de x vezes a derivada segunda de y, mais 5x vezes y sem derivar, agora isso tudo é igual a zero. Derivada segunda de y em relação a x, e aí essa derivada segunda está elevada a 3, mais 3y vezes derivada primeira. Tá? Esses exemplos aqui que eu estou copiando, eles estão lá no livro, tá bom? Logo na primeira página do livro tem alguns exemplos, e eu estou copiando alguns aqui, para a gente discutir cada um deles, como que a gente pode classificar essas equações, tá? E por último aqui, a derivada primeira de y em relação a x elevado ao quadrado, igual a 5x. E o último exemplo, a derivada segunda da função y em relação a t, menos 4 vezes a derivada segunda de y também, só que agora em relação a x, e isso é igual a zero. Então, eu vou diminuir o zoom aqui para poder aparecer tudo na mesma tela, tá? Então, 5 exemplos aqui de equações diferenciais. Bom, e aí o nosso trabalho aqui, ao longo desse curso, vai ser discutir de que maneira a gente pode resolver equações desse tipo, né? E, na verdade, algumas equações aqui, desses exemplos, a gente não vai resolver, tá bom? A gente vai resolver um conjunto muito específico de equações diferenciais, com propriedades muito específicas, tá? Para isso, a gente vai começar a classificar essas equações diferenciais, né? Primeiro, a gente classificamos as equações diferenciais quanto ao, primeiro, tipo. Então, a gente vai classificar quanto ao tipo, e aí, quanto ao tipo, elas podem ser ou ordinárias ou parciais. Bom, e aí a gente já discutiu, na verdade, isso naquela aula anterior, né? Quando que é que a gente diz que uma equação diferencial, ela é ordinária, e quando que a gente diz que ela é parcial? Aí a gente olha para cá, para os exemplos, né? Primeiro, a gente tem que identificar quais são as variáveis aqui das equações, né? Dos exemplos 1 até o 4, as variáveis são x e y. Só aparece x e y aqui, em todos os exemplos, do 1 até o 4. Sempre x e y. E no exemplo 5, tem 3 variáveis, né? Y, x e t. Tá bom? A variável que a gente diz que é a incógnita da equação, que é quem a gente busca encontrar quem é, certo? Qual é a forma dessa variável, né? Que na verdade é uma função, a gente chama de variável dependente. E as outras variáveis a gente chama de variáveis independentes. No caso aqui da primeira equação, a variável dependente é y e a variável independente é x. Da mesma forma para os exemplos 2, 3 e 4. Em todos os exemplos do 1 ao 4, a variável dependente é a variável y. E a variável independente é a variável x. Tá bom? Isso quer dizer que as soluções dessas equações, caso elas admitam solução, são funções do tipo y de x. E aqui no quinto exemplo, a variável dependente é y e tem 2 variáveis dependentes, variáveis independentes, que é t e x. E aí as soluções dessa equação vão ter o formato de y como uma função tanto de x quanto de t, certo? E aí, nesse caso, a função y ela vai ser uma função de mais de uma variável. No caso, 2 variáveis, né? X e t. Aí, quando
a variável, quando a função incógnita da equação diferencial tem uma única variável, ou seja, quando a equação tem uma só variável independente, a gente diz que a equação diferencial é ordinária. Porque aí a função vai ser função de uma variável só. Então, todas as derivadas que aparecem na equação são derivadas ordinárias, tá bom? E quando tem mais de uma variável independente, aí a solução vai ser uma função de mais de uma variável. No caso, esse quinto exemplo aqui, tem duas variáveis independentes, t e x. Portanto, a equação vai envolver derivadas parciais da variável dependente em relação a t e a x. Aí a gente chama essa equação aqui de, o exemplo 5 aqui, de uma equação diferencial parcial, tá bom? Já que ela envolve derivadas parciais aqui de y, porque y tem mais de uma variável. Os demais exemplos só tem uma única variável independente, tá? Aqui nesse curso, a gente não vai lidar com essas equações aqui, ó, equações diferenciais parciais, e somente com as equações diferenciais ordinárias, tá bom? Como o próprio nome do curso sugere, tá? São equações diferenciais ordinárias. Então, as equações diferenciais parciais a gente não vai ver aqui. Mas, só para a gente saber que existem as equações diferenciais parciais. Para quem faz o curso de física, lá na disciplina de métodos, aí vai ser abordado esse tópico aqui, de equações diferenciais parciais, tá? E, no fundo, o método para resolver as equações diferenciais parciais vai ser escrever equações equivalentes que são ordinárias. No caso, essa equação aqui tem duas variáveis, né, t e x. Para resolver, vai ser converter essa equação em duas equações ordinárias, nas variáveis t e x. Então, no fundo, resolver equações diferenciais parciais vai se resumir a resolver equações diferenciais ordinárias, tal como essas daqui. Então, é isso. Quanto ao tipo, elas vão ser ordinárias ou parciais. Ordinárias, se a função incógnita só tiver uma variável, ou se a equação diferencial tiver uma única variável independente. E parcial, se a função tiver mais de uma variável. Tá? No caso aqui, envolve derivadas tanto em relação a t, quanto em relação a x. A gente classifica também as equações diferenciais quanto à ordem. A ordem de uma equação diferencial é a ordem da derivada de maior ordem presente na equação. Então, vamos lá. Né? No exemplo 1 aqui, só tem essa derivada, certo? Na equação inteira. E essa derivada é uma derivada de ordem 1, certo? Portanto, essa é uma equação diferencial de ordem 1. A função, no exemplo 2 aqui, as derivadas que aparecem aqui são essa e essa daqui, tá? Essa é uma derivada de ordem 2, essa aqui é uma derivada de ordem 1. A de ordem 2 é a de maior ordem, portanto, essa equação diferencial aqui é de ordem 2. Então, vamos lá, né? A ordem de uma equação diferencial é a ordem da derivada de maior ordem presente na equação. Então, vamos classificar aqui, né? Essa equação é uma equação diferencial ordinária, tá? Porque só tem uma variável independente, que é x aqui. Portanto, a solução vai ter a forma y de x. É uma equação diferencial ordinária. A incógnita é y. A incógnita aí a gente pode chamar também de variável dependente. Ou variável dependente é y e a variável independente é x. Essa, então, é uma equação diferencial ordinária. Essa é uma equação diferencial ordinária de primeira ordem. Essa daqui também, né? É uma equação diferencial ordinária, né? Só que ela é de segunda ordem. Então, essa daqui é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem. Terceiro exemplo aqui é uma equação diferencial ordinária de terceira ordem. Por que é de terceira ordem? Porque tem derivada aqui, tem derivada aqui. A de maior ordem é essa daqui.
e a ordem dessa derivada é de terceira ordem. Portanto, essa é uma equação diferencial de ordem 3. Então, é uma equação diferencial ordinária de terceira ordem. Essa daqui é uma equação diferencial de segunda ordem, tá bom? Porque a derivada de maior ordem está aqui, e é de ordem 2, então ela é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem. Essa daqui é uma equação diferencial parcial, tá? Ela não é uma equação diferencial ordinária, ela não é uma EDO. Ela é uma equação diferencial parcial e ela é de segunda ordem também. De segunda ordem porque as duas derivadas que aparecem aqui são de ordem 2, portanto ela tem ordem 2 também. Uma equação diferencial parcial de segunda ordem. Tá? Então, a gente está classificando elas quanto ao tipo, que podem ser ordinárias ou parciais, dependendo da quantidade de variáveis da função que vai ser solução. Quanto à ordem, que vai ser a ordem da derivada de maior ordem presente, a gente pode também classificar quanto ao grau. Só que, em geral, a gente não se importa muito com o grau da equação diferencial, mas com a ordem, tá? Mas é importante definir o que é o grau de uma equação diferencial. Então, o grau é a potência da derivada de maior ordem presente na equação. No primeiro exemplo aqui, a derivada de maior ordem é essa daqui, que é de ordem 1, né, já que ela é de primeira ordem, e a potência dela é 1, certo? Ela não está elevada a nenhuma potência. Portanto, ela é de grau 1, certo? Ela é uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, de grau 1. Deixa eu só esconder isso aqui, depois eu coloco de novo, né? Só para não ficar tanto texto aí, tá? É só para dizer que a gente chama y aqui de variável dependente e chama x de variável independente, tá? Vou omitir por enquanto, depois a gente coloca de volta. Essa daqui, a maior ordem da derivada de maior ordem é essa daqui. Ela também não tem nenhuma potência, então ela também é de grau 1. Muito embora tenha uma derivada primeira aqui que está elevada ao quadrado, tá? Mas como ela não é de maior ordem, aí a gente não conta a potência dela como sendo grau, certo? Conta a potência da derivada de maior ordem. Essa daqui, a derivada de maior ordem, está aqui, e ela está elevada a 1 também, então ela é de grau 1. Aqui, tem várias potências, né? Tem derivada primeira, derivada segunda, então é a potência dessa daqui que conta. É 3 a potência, então ela é uma equação diferencial de grau 3. A maior potência que aparece aqui é 7, tá? Só que ela está aparecendo numa derivada de ordem 1, então não é essa potência que conta para a gente estabelecer qual é o grau da equação. Essa daqui também é de grau 1, tá? Porque não tem nenhuma potência, nenhuma derivada elevada a nenhuma potência, né? Nenhuma derivada está elevada a alguma potência que não seja 1. Mas como eu falei, não o grau não vai ser tão relevante aqui para a gente, né? O que vai ser relevante mais vai ser a ordem da equação diferencial. A gente classifica quanto à linearidade. E aí, quando é que a gente diz que uma equação diferencial ela é linear ou quando ela é não linear? Vamos lá, né? Ela vai ser linear se a variável dependente não aparece elevado, se a variável dependente ou as suas derivadas não aparece elevado a nenhuma potência que não seja 1 e nem apareça produtos da variável dependente com as derivadas dessa variável dependente. Aqui, por exemplo, nessa primeira função, a variável dependente é y. Então, tem a derivada aqui da variável dependente e é um termo linear, porque não está elevado a nenhuma potência, não está multiplicando aqui a própria função, a própria variável dependente, no caso, né, ou qualquer outra potência dela, ou qualquer outro tipo de derivada, certo? Por exemplo, se tivesse a derivada segunda aqui. Aí ela não seria linear, tá bom? Essa daqui, portanto, ela é linear, tá? Uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, de grau 1, linear. A segunda equação diferencial aqui, essa já não é linear, porque aparece uma potência diferente de 1 para uma derivada aqui da variável dependente.
Mas mesmo que não tivesse esse termo aqui, mesmo que essa potência fosse 1, vamos imaginar que fosse 1 aqui, ela ainda assim não seria linear, porque você tem uma derivada aqui da variável dependente, multiplicado um termo que depende da variável dependente, certo? O y aparece aqui de novo, então esse termo aqui é não linear. Assim como esse daqui não é linear, porque tem uma potência diferente de 1 aqui. Então essa aqui é não linear. Depois a gente vai discutir a forma geral das equações diferenciais lineares, tá? Essa daqui é uma função linear. Como é que a gente conclui que ela é linear? A gente identifica onde que está aparecendo a variável dependente. Aqui, certo? Eu vou destacar uma cor diferente. Aqui e aqui. Olha só. Todas as parcelas aqui que envolvem a variável dependente, que no caso é y, são termos lineares. Aqui o y está sozinho, não está elevado a nenhuma potência, nem multiplicado com nada que depende de y também. Aqui tem a derivada segunda de y, e não está elevado a nenhuma potência, diferente de 1, e não está multiplicado por nada que dependa de y. E aqui também, ó, não tem nenhuma potência, diferente de 1, e não está multiplicando por nada que dependa de y. No exemplo anterior, se a gente fizer a mesma coisa, né, onde que a variável dependente aparece? Marcando de vermelho aqui todos os locais em que a variável dependente aparece. Aparece aqui e está elevado ao quadrado. Está elevado ao quadrado é um termo quadrático, não é um termo linear. Então, já não é linear por isso daqui, né? Mas como eu falei, né, ainda que aqui fosse 1, e aí esse termo seria linear, a equação não seria linear por conta desse termo aqui, porque tem a derivada aqui, segunda, e está multiplicando por um fator que depende de y. Então não é linear. Não é linear por esses motivos. Dois motivos aqui para esse exemplo não ser linear. A mesma coisa não acontece aqui embaixo. Ela é linear. Porque não tem... Todos os termos aqui aparecem a própria variável dependente ou as derivadas dela são termos lineares. Quarto exemplo aqui, assim, deixa eu só escrever aqui, né? Essa é uma equação linear. Esse daqui, ela é não linear, tá? As potências aqui já denunciam que essa equação é não linear. Porque as derivadas, todas aqui estão elevadas a alguma potência que é diferente de 1. E mesmo que todas as potências fossem iguais a 1, ainda assim ela não seria linear, porque tem uma derivada aqui multiplicando a própria função y, né? Tem a própria função y aqui elevada a uma potência, então ela é não linear também, por todos esses motivos. Não linear. E essa daqui de baixo é linear, tá? Ela é parcial, mas ela é linear, porque os termos que envolvem a variável dependente aqui, y, são todos lineares, né? Não está elevado ao quadrado, nem a nenhum outro tipo de potência, e não multiplicam nada que depende de y. Uma equação diferencial é linear se todas as suas parcelas são lineares. Bastante óbvio aqui, não é? E aí o que significa que uma parcela é linear? Ou seja, não há parcelas com potências da variável dependente ou de suas derivadas, e nem produto entre derivadas de ordens diferentes ou produtos de derivadas com fatores que dependem da variável dependente. Dependem da... Ficou grande aqui, né? Quanto à linearidade, né? Mas quanto à linearidade vai ser relevante para a gente, né? Depois a gente vai discutir com mais tranquilidade as situações em que as equações são lineares, tá? A gente vai discutir soluções gerais para as equações diferenciais e lineares, tá? Então, antes da gente prosseguir, né? A gente está classificando as equações diferenciais até então 4 critérios. O tipo. Então, quanto ao tipo, elas podem ser ordinárias ou parciais. E aí é fácil identificar, não é só a gente ver se as derivadas que aparecem são derivadas ordinárias ou derivadas parciais, né?
Quando tem derivadas parciais, a equação diferencial é parcial. Se não tiver derivada parcial, muito provavelmente a equação vai ser ordinária. Quanto à ordem, é só a gente verificar a derivada de maior ordem presente na equação. A ordem dessa derivada é a ordem da equação diferencial. E o grau é a potência que está elevado à derivada de maior ordem presente na equação. Então, quanto ao tipo, quanto à ordem, quanto ao grau, bastante simples, né? Identificar, classificar a equação diferencial. Quanto à linearidade, pode ser que não seja tão simples, né? De modo geral, né, como é que a gente identifica se uma equação é linear ou não, né? A gente vê se as derivadas que estão presentes na equação estão elevadas a alguma potência que não seja 1. Por exemplo, aqui ó, tem uma derivada elevada a uma potência que é 3. Então, não tem como isso aqui ser linear, certo? Esse termo aqui não é linear, portanto, essa não é uma equação diferencial linear. E a gente tem que ver se as derivadas, se existe algum termo em que alguma derivada ou a própria função multiplica um fator que depende da função, certo? Depende da variável dependente. Quando isso acontece, a gente também diz que ela não é linear. Ela só vai ser linear se cada termo, a variável dependente, aparecer no máximo uma única vez, tá? E não tiver elevado a potência nenhuma. Por exemplo, aqui só aparece o termo, a variável dependente, uma única vez nessa parcela, não tem nenhuma potência, né? Aqui também. E aqui também. Então, a gente classifica também as equações diferenciais quanto à linearidade. A gente classifica também quanto ao tipo de coeficientes. Vou colocar aqui só coeficientes. Quem são os coeficientes da equação diferencial? A gente olha para a equação diferencial e vê tudo que não depende da variável dependente. Certo? No caso aqui, a variável dependente é sempre y, então eu vou passar a chamar de y aqui. Tudo que não depende de y é o coeficiente. Então, nessa equação diferencial, tem a derivada aqui, que depende de y. O coeficiente dela é 1 aqui, né? A gente não costuma colocar quando tem 1 multiplicando, mas o coeficiente desse termo aqui é igual a 1. Então, 1 é o coeficiente dessa derivada aqui. Aqui embaixo ó, tem essa derivada, e aqui depende de y também, né? Então, portanto, o coeficiente aqui é 1 também. Isso aqui é tudo que depende de y, a gente separa, e aí o que sobra é o coeficiente. Como não sobrou nada, é porque o coeficiente é igual a 1. Nessa parcela, tudo que depende de y está aqui, destacado em azul. E aí o coeficiente que sobrou foi 2. Aqui, ó, no exemplo 3. Quem é o coeficiente dessa parcela? 4. Tá bom? E dessa parcela aqui, ó, a gente separa o que depende de y. O que sobra é o coeficiente. O coeficiente dessa parcela é o seno de x. E o coeficiente dessa parcela aqui é 5x. Eu vou destacar aqui em verde quem são os coeficientes dessas equações diferenciais. Então, vamos marcar aqui. No caso aqui é 1, tá? Aqui é 1 também. Aqui esse coeficiente é 2. Aqui é 4. Aqui é o seno de x. E aqui é o 5x. Deu para identificar aí o que é o coeficiente de cada termo? Mais aqui embaixo, né? Aqui o coeficiente é 1. Aqui é 3. Opa, o 3 não ficou verde. Ó, o y não entra como coeficiente porque y é variável dependente, tá bom? E aqui o coeficiente é 1. Ó, esse termo aqui também não entra como coeficiente porque ele não depende de y. Por isso que esse daqui também a gente não chamou de um coeficiente dessa equação. Os coeficientes são os termos que multiplicam as partes da equação que dependem de y. Por exemplo, essa parte que depende de y, o coeficiente é 1. Essa aqui também depende de y, e o coeficiente é 2. Essa depende de y, e o coeficiente é seno de x. Essa depende de y, e o coeficiente é 4. Aqui, esqueci de marcar. Pronto. E aqui embaixo, o coeficiente também é 1. E aqui é o menos 4. O sinal de menos, no caso, entra também. Tá? Então, a gente identificou todos os coeficientes das equações diferenciais aqui.
E aí as equações podem ser, né? As equações diferenciais podem apresentar coeficientes constantes ou coeficientes variáveis. Coeficientes constantes ou coeficientes variáveis. Coeficientes constantes, o nome sugere, né, bastante óbvio, que é quando todos os coeficientes da equação diferencial são constantes. E coeficientes variáveis é quando tem pelo menos um coeficiente que não é simplesmente uma constante, que vai depender da variável independente. Por exemplo, essa daqui, o único coeficiente é 1, 1 é uma constante, né? Então, portanto, é uma equação diferencial com coeficientes constantes. Essa daqui também, não é? Ela tem coeficientes constantes também, né? No caso aqui, ela nem é linear. Então, isso nem seria relevante para a gente discutir a solução, mas vamos lá, né? Essa também tem coeficientes constantes. Já o exemplo 3 aqui, ó, tem esse seno de x aqui num coeficiente. E seno de x não é constante, não é? Para ser constante deveria ser um número real qualquer aqui. Seno de x vai depender de x, então, depende da variável independente. Além disso, tem esse outro coeficiente aqui também, né? 5x. Portanto, essa daqui não é de coeficientes constantes, essa aqui ela é com coeficientes variáveis. Aqui também coeficientes constantes. E aqui também coeficientes constantes. Tá? Aí deu para entender também? Isso vai fazer diferença na hora de resolver as equações diferenciais, tá? Quando os coeficientes são constantes, isso tende a facilitar o trabalho de encontrar as soluções. Aí quando você tem coeficientes variáveis, tal como essa daqui, aí dificulta bastante, né? Quando você tem coeficientes variáveis, a gente vai ver mais lá adiante. Para resolver, a gente vai precisar discutir soluções de equações diferenciais por série de potências. Lá mais para frente no curso só. A gente vê, então, esse capítulo aqui justamente por esse motivo, que tem os coeficientes variáveis, né, em algumas equações diferenciais. Aí a gente precisa discutir o método por série de potências. Isso a gente vê mais adiante. Só adiantando para vocês o que tem mais lá adiante no curso. E por último, mais uma classificação aqui é quanto à homogeneidade. Aí a equação pode ser homogênea ou não homogênea. Quando é que ela é homogênea? Ela é homogênea quando todas as parcelas da equação dependem da variável dependente. Então, vou marcar aqui nessa equação de vermelho também, a variável. Ela é homogênea quando a variável dependente aparece em todas as parcelas da equação. No caso, esse primeiro exemplo aqui, deixa eu apagar esse 1 aqui, que está só poluindo aqui, já que ele não faz diferença, né? A variável dependente só aparece aqui. Tem duas parcelas, 5x e 3, em que o y, que é a nossa variável dependente, não aparece. Portanto, existem parcelas nessa equação diferencial que não dependem de y, não dependem da variável dependente. Então, quando existem essas parcelas, aí a equação é não homogênea, com coeficientes constantes e não homogênea. Essa daqui também, ó, tem essa parcela que não depende de y, né, em lugar nenhum. Aí você poderia dizer, né, mas aí se eu dividir por exponencial de y, aí vai aparecer um y aqui, não é? Mas eu consigo escrever uma forma para essa equação de modo que surja uma parcela que não depende da variável dependente. Essa daqui, ela é não homogênea também. Como essa daqui nem é linear, né, também nem precisaria a gente discutir se ela é homogênea ou não, né? Porque quando elas não são lineares, é um problema. A gente vai entender mais adiante por quê. Né? Essa daqui, ó, o termo, a variável dependente é y, ela aparece em todo lugar, né? Ela aparece nessa parcela, aparece aqui, e aparece aqui também, né?
Então, ela é homogênea, porque todo mundo depende de y aqui, todas as parcelas dependem de y. Essa daqui, ela é homogênea. Essa daqui é não homogênea, também. E, por último, essa daqui, ela é homogênea. Por que que ela é homogênea? Porque todo mundo que aparece na equação diferencial depende de y. Deixa eu colocar aqui o y em vermelho também, para padronizar com o restante. Tá? Então, está destacado aqui em todas as equações, faltou aqui uma, em vermelho, quem é a variável dependente. Está destacado em verde quem são os coeficientes. E olha aí, a gente classificou todas essas equações quanto a tipo, ordem, grau, linearidade, quanto aos coeficientes e quanto à homogeneidade. Né? Então, quanto à homogeneidade, uma equação diferencial é dita homogênea se não existem termos que dependem apenas da variável independente. Caso contrário, a equação é não homogênea. Aí vamos rediscutir aqui brevemente cada um desses exemplos, tá? Essa aqui, primeiro exemplo, ela é uma equação diferencial ordinária, porque a incógnita dela é uma função de uma única variável, certo? As soluções dessa equação aqui vão ser funções do tipo y de x, tem uma variável só, portanto, as derivadas que aparecem aqui são derivadas ordinárias, dessas que a gente vê em cálculo 1. Ela é de primeira ordem, porque a derivada de maior ordem que aparece nela já é de ordem 1, então ela é de primeira ordem. De grau 1, porque essa derivada está elevada a 1. Ela é linear, porque todas as parcelas onde o termo independente aparece são termos lineares, com coeficientes constantes, e a gente olha todos os termos que dependem de y, só tem esse. Quem é o coeficiente? 1. É uma constante, portanto, tem coeficientes constantes, e ela é não homogênea, porque tem esse pedaço aqui que só depende da variável dependente, né? A verdade é que não depende da variável dependente, né? Então, deixa eu consertar isso aqui embaixo, né? Se não existem termos que não dependem da variável dependente. Então, voltando para cá, aqui, ó, tem esse pedaço da equação que não depende de y, portanto, é uma equação não homogênea. Então, ela é uma equação diferencial ordinária, de primeira ordem, de grau 1, linear, com coeficientes constantes e não homogênea. Tá? Tudo isso aqui vai ser relevante quando a gente for discutir de que maneira a gente vai obter as soluções das equações diferenciais, né? Porque a gente só consegue, na verdade, obter as soluções exatas de uma equação diferencial para um conjunto muito, muito ínfimo de equações diferenciais. A maioria das equações diferenciais, a gente não consegue obter a solução dela, pelo menos não de maneira exata. E no caso, essas que a gente não consegue obter a solução de maneira exata são as não lineares, né? Esse segundo exemplo aqui é uma equação não linear, porque tem uma potência aqui, né, uma derivada de y, e um dos coeficientes aqui depende de y. Então, ela não é linear. E essa equação diferencial aqui a gente não vai resolver nesse curso, porque não existe um método sistemático para resolver, para obter as soluções de equações diferenciais não lineares. Então, essa daqui vai ser um problema. Essa aqui, ela vai ser um problema. A gente nem vai abordar esse tipo de equação diferencial aqui, porque não tem como obter a solução. Vamos deixar ela marcada aqui com um X, para indicar que ela não é legal, né? A gente não gosta dela, porque ela não é linear. Já o exemplo 3 aqui, né?
ela é uma equação diferencial ordinária de terceira ordem, né? Porque tem uma derivada de ordem 3 aqui, e é a derivada de maior ordem. Ela é de grau 1, porque essa derivada está elevada a 1, e ela é linear, tá bom? Porque todos os termos aqui que envolvem y são lineares em y. Aqui é um termo linear em y, aqui também, né? A derivada segunda está aparecendo sozinha, né? Não está multiplicando nada que dependa de y, nem está elevada a nenhuma potência, aqui é a mesma coisa para a derivada terceira. Então, ela é linear, tá? Como ela é linear, nem precisa dizer que ela é de grau 1, tá bom? Porque todas as equações lineares vão ser de grau 1. Eu vou até tirar aqui de grau 1, porque vai estar redundante com o fato dela ser linear. Se ela é linear, necessariamente ela é de grau 1. E aí, essa daqui é tranquila, né? Essa aqui a gente vai discutir como que faz para obter as soluções dela, porque ela é linear, tá bom? Eu vou até marcar aqui, quando ela não for linear, eu vou marcar de vermelho, para indicar que é a situação que a gente não quer, tá bom? A gente olha para uma equação diferencial, ela é não linear, então a gente vai fugir dela, a gente não vai discutir a solução. Vai ser legal quando ela for linear. Eu vou colocar aqui azul. Tá? Quando ela for azul, aí é bom. Tá? A gente vai poder obter a solução, ou pelo menos tentar, né? Porque vão ter algumas lineares que a gente não vai conseguir resolver também, né? Ou vai dar muito trabalho para resolver. Essa daqui, por exemplo, ela é linear, tá? E ela vai dar bastante trabalho para resolver. Porque ela tem coeficientes variáveis, olha só, né? Ela é de terceira ordem, ela é linear, mas ela tem coeficientes variáveis. Quando os coeficientes são variáveis, aí vai dar um pouco de trabalho para resolver, né? Um pouco de trabalho para resolver. E ela é homogênea também, né? Quando ela é homogênea, é melhor, né? Quando a equação for homogênea, significa que a gente vai ter um pouco menos de trabalho para resolver. Significa dizer que, no final das contas, se eu passo todo mundo para o lado esquerdo aqui, que depende de y, e do lado direito não sobra nada, é porque ela é homogênea. E aí, exemplo 4 aqui é uma equação não linear também, né? Então, vamos destacar aqui, a gente nem vai olhar para esse tipo de equação aqui, por não ser linear. Essa daqui, ela é linear, mas ela não é ordinária, tá? Ela é parcial, então não faz parte aqui desse curso. Vocês vão ver isso no curso de métodos, para quem faz o curso de física, né? No curso de matemática, não sei em que disciplina, mas deve ter alguma outra em que as equações diferenciais parciais são abordadas. Como ela é linear, né? Embora a gente não vai discutir como resolve essa equação aqui, eu não vou colocar um x nela, tá? Porque ela é linear, e quando é linear, é bom. Eu vou, então, mudar a classificação dessas daqui. Eu vou omitir tudo isso aqui. Eu vou simplesmente dizer que ela é não linear. Quando ela não for linear, eu não quero nem saber qual é o tipo de coeficiente, se ela é homogênea ou não, porque não importa mais, né? Quando ela não é linear, a gente não vai discutir aqui. Para resolver uma equação diferencial que não é linear, aí a gente tem que buscar métodos aproximados. E a gente vê isso no curso de cálculo numérico, lá no finalzinho, de métodos para obter soluções aproximadas para equações diferenciais. Em geral, a gente não consegue fazer na mão, né? A gente precisa da ajuda de um computador, rodando um algoritmo, dá bastante trabalho para obter solução de uma equação desse tipo. Isso é só para destacar que a gente vai ter interesse aqui somente nas equações que são lineares. Aqui é a mesma coisa, essa aqui é não linear. Quando eu concluo que ela não é linear, aí eu já posso, nem preciso mais classificar. Olha aí, então vamos lá, né? Mas tem uma vantagem. As equações diferenciais não lineares, se elas forem de primeira ordem, a gente até vai conseguir resolver algumas delas de maneira exata. Agora, quando ela não é mais de ordem 1, quando ela é de ordem 2, por exemplo, essa aqui, ó, tinha um termo de segunda derivada, então já não seria mais de primeira ordem,
aí já não dá mais para resolver. Até a ordem 1 a gente ainda consegue. Ordem 2 não dá. Então, tá aqui, ó. A gente vai classificar quanto ao tipo, ordem, grau. Grau aqui não é tão relevante, né? Porque a gente vai querer saber só na situação em que as equações são lineares, e quando elas forem lineares o grau é 1, mas enfim, né? Pode classificar como grau, quanto à linearidade, quanto aos coeficientes, e quanto à homogeneidade. E se vocês tiverem dúvida do que significa cada um desses termos, depois, ó, tem aqui o PDF dessas anotações que eu vou enviar para vocês, eu venho aqui lembrar, que tem tudo aqui anotado. Vamos, então, discutir alguns outros aspectos aqui das equações diferenciais. Vamos discutir algumas notações. A notação de derivada, a gente não precisa dedicar bastante tempo, né? Porque lá no curso de cálculo 1, a gente já viu isso, né? A gente, por exemplo, pode considerar a equação diferencial escrita dessa forma aqui. E aí, deixa eu tirar essas cores. E a gente pode também utilizar uma notação mais compacta, tá bom? Para representar as equações diferenciais. Aqui a gente pode colocar y 3 linhas, aqui y 2 linhas, e aqui simplesmente y, tá bom? Ó, então, vamos utilizar as notações. Essa daqui, por exemplo, ou essa daqui mais compacta, para representar as equações diferenciais, tá? Esse linha aqui, na verdade, está representando uma derivada de y com relação à variável independente. No caso, a variável independente dessa equação aqui é x. Portanto, onde y', y2 linhas, aí assim por diante, né, y3 linhas. Depois de 3, a gente passa a não colocar mais linhas, e sim a ordem da derivada entre parênteses, tá bom? E aí, assim por diante, até a derivada de uma ordem n qualquer, né? São as derivadas de y com relação à variável independente. Que nesse exemplo é x, né? Que nesse exemplo é x. Aí, se a variável dependente fosse outra letra, né, que não x, aí y' seria a derivada em relação a essa outra variável dependente. Portanto, por exemplo, se a equação fosse assim, né, derivada de x em relação a t. Aqui seria t, aqui seria x, aqui seria t. Opa, aqui seria t. Caramba, t. Aqui seria x. Pronto. Aí a gente tem que identificar, né, quem é a variável dependente e quem é a variável independente. A gente olha para onde tem alguma derivada. Aqui. Né, ou aqui. A variável independente é a variável a qual está sendo aplicada a derivada, né, em relação à qual está sendo aplicada a derivada. A derivada aqui, nessa equação, está sendo aplicada em relação à variável t. Portanto, a gente trata a variável t aqui como sendo a variável independente. E quem está sendo derivado em relação a t é a variável dependente. Tá? A solução dessa equação vai ser x de t igual a alguma coisa que depende de t aqui. Né? Portanto, x é a variável dependente e t é a variável independente. Aqui, né, a solução seria y de x igual a alguma coisa que depende de x. X aqui seria a variável independente e y seria a variável dependente. É importante também a gente identificar quem é dependente e quem é independente. E aí, esse linha aqui, ó, está representando as derivadas da variável dependente em relação à variável independente. Ou seja, nesse caso, as derivadas de y com relação a x. Aqui, se a gente fosse representar utilizando essa notação, seria
x, 3 linhas. Porque seria a terceira derivada de x em relação a t. Aqui seria a segunda derivada de x em relação a t, aqui o próprio x. Para os alunos de física, quando a variável aqui, independente, está representando o tempo, aí a gente costuma, em vez de colocar essas linhas aqui, a gente coloca pontos, né? Por exemplo, segunda derivada em relação ao tempo, a gente coloca 2 pontos em cima. E terceira derivada com relação ao tempo, a gente coloca 3 pontos em cima. Não tá muito pequeno aqui, né? Mas eu acho que se gerar o PDF, deixa eu ver se dá para enxergar melhor. Tá, aqui, ó. Então, para os alunos de física, ó, lá no curso de mecânica clássica, a derivada com relação ao tempo, para, em vez de escrever essa notação aqui, fica bem mais volumosa, né, ocupando mais espaço, né, a gente escreve simplesmente isso daqui, né, x 2 pontos. Aí, cada ponto significa uma derivada em relação ao tempo. Mas aqui não está aparecendo, né? Se der um zoom, não adianta. Eu vou deixar a linha mesmo aqui. Isso dá para enxergar. Tá? Então, a gente vai escrever essa notação aqui por ser mais compacta, às vezes, né? Deixa eu apagar isso aqui, que não faz parte do exemplo. Pronto, então só para a gente discutir a notação. E aí, outra termo que a gente vai utilizar bastante aqui é a palavra solução. O que é a solução de uma equação diferencial ordinária? Então, vamos lá. Vamos definir aqui, definição. A solução de uma equação diferencial ordinária, aí serve também para equação diferencial parcial também, tá? Mas como no contexto aqui desse curso são as equações ordinárias, né? Vamos colocar aqui mais específico. Então, a solução de uma equação diferencial de incógnita y, e a incógnita também a gente chama de variável dependente, né? Ou variável dependente y. E variável independente x, em um certo intervalo i, a gente vai discutir esse intervalo também, é uma função y de x, que satisfaz a equação diferencial identicamente. Então, que satisfaz a equação diferencial ordinária identicamente. Então, que satisfaz identicamente a equação diferencial ordinária no intervalo. Em geral, esse intervalo I vai ser o domínio da função y de x, tá? A menos que seja especificado um intervalo diferente. Se nada for dito sobre o intervalo, vai ser, de modo geral, o domínio da função aqui. Por exemplo, considere a equação segunda derivada de y mais 4 vezes a própria função y é igual a zero. Essa é uma equação diferencial, né? Uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, tá? Porque a derivada de ordem maior que aparece aqui é 2. Coeficientes constantes, né? Porque o coeficiente aqui é 1 e 4, todos são constantes. Homogênea, que é o termo que aparece aqui é 0, né? Não tem nenhum termo que dependa de x. E linear também, né? E linear porque todos os termos de y são lineares, não tem nenhuma potência nem nada. A função, essa daqui, ó, y de x igual uma certa constante C1 vezes cosseno de 2x mais uma outra constante C2 vezes a função seno de 2x é uma solução da equação diferencial, onde esse C1 e C2 são constantes arbitrárias, tá? Onde C1 e C2 são constantes quaisquer. Olha só, a gente acabou de definir o que é a solução de uma equação diferencial. A solução de uma equação diferencial é uma função
que satisfaz identicamente a equação diferencial. Então, vou destacar aqui, satisfaz identicamente, colocar itálico. Equação diferencial também, né? Satisfaz identicamente a equação diferencial. O que significa satisfazer identicamente? Que se eu substituir essa função dentro da equação diferencial, eu vou obter uma igualdade. Quer dizer, a função y aparece aqui e aqui, não é? Só que aqui ela aparece sendo derivada duas vezes. Então, se eu pegar essa função, derivar duas vezes e substituir aqui, e pegar essa função e substituir aqui, onde aparece y, fazer essa operação, o resultado vai ser igual a zero. Ou seja, isso vai satisfazer identicamente a equação. Como é que a gente faz? Então, para verificar, né, que ela é uma solução. Vamos, então, calcular a segunda derivada para poder encaixar aqui nessa parte. Vamos calcular a primeira derivada. Primeiro, né? Para calcular a segunda derivada, precisa primeiro passar pela primeira derivada. Aí, deriva essa função aqui com relação a x. Aqui é uma constante, e a derivada do cosseno é menos o seno, e aí tem um 2 aqui, precisa aplicar a regra da cadeia, esse 2 vem para fora, então vai ficar 2, aliás, menos, né, que vai trocar o sinal quando derivar o cosseno, esse 2 que vem da regra da cadeia, C1 que era constante, e o cosseno virou seno de 2x. Tá? Mas, aí deriva essa parte aqui agora em relação a x. A constante permanece aqui, C2. A derivada do seno é o cosseno de 2x. E aí, pela regra da cadeia, tem que derivar o que está aqui dentro também, em relação a x. Aí aparece um 2 multiplicando, né? Então, vamos colocar esse 2 aqui. Agora, assim, derivando de novo, né? Calculando a segunda derivada, em relação a x, é só derivar o que a gente acabou de obter aqui, né? Menos 2, C1 é tudo constante, então simplesmente repete aqui. A derivada do seno é o cosseno de 2x, e aí pela regra da cadeia, o 2 vem multiplicando de novo aqui, como já tinha 2, fica 4. E esse mais 2C2 aqui, né, tem que derivar a segunda parcela também. São constantes, vem para cá, né? A derivada do cosseno é menos o seno, e aí o menos vai trocar o sinal aqui, vai aparecer o seno de 2x, e também, pela regra da cadeia, esse 2 vai multiplicar aqui fora, né? Como já tinha 2, fica 4. Então, está aqui a segunda derivada. O que a gente fez aqui foi derivar, né? Então, derivando. E agora, de posse das derivadas, substituindo na equação, que é essa daqui, né? Vamos fazer uma cópia dela aqui. Vai ser o seguinte. A segunda derivada é isso daqui. Então, vou pegar isso aqui e substituir no lugar da segunda derivada. A função y, que é a solução, é isso daqui. Eu vou, então, substituir isso no lugar desse y aqui. No lugar de y, eu vou colocar a solução lá de cima. E aí eu manipulo isso daqui agora, né? Esse 4 eu vou distribuir para cá e para cá. E aí não tem mais necessidade de parênteses, porque o 4 aqui já multiplicou. Tá bom? E aí o termo de cosseno aqui, de 2x, o coeficiente dele é 4C1. O termo de cosseno aqui é menos 4C1. Então, essa parcela aqui cancela com essa daqui. O termo de seno aqui é igual a esse daqui, só que com sinal trocado, né? Então, essa parcela aqui cancela com essa daqui. E não sobrou nada, né? Sobrou zero aqui desse lado, portanto, a gente concluiu que zero é igual a zero, obviamente, né? Que zero é igual a zero. A gente chegou numa identidade, então, né? Numa verdade, né? Numa expressão verdadeira. Portanto, de fato, essa função aqui, vale a pena colocar dentro de uma caixa, satisfaz identicamente essa equação diferencial. Tá bom? Portanto, ela é de fato uma solução dessa equação diferencial. Por que ela é uma solução? Porque ela satisfaz identicamente a equação. Se eu colocar ela lá
dentro da equação. Para isso eu preciso derivar duas vezes, né, antes de colocar ela nessa parte aqui. E aí, depois de fazer as manipulações aqui, o que não dá tanto trabalho, né, eu concluo que, de fato, né, a equação é verdadeira, 0 igual a 0. É uma identidade. Não seria solução se a gente chegasse numa expressão que fosse falsa aqui. Por exemplo, se a gente concluísse aqui, que do lado esquerdo fosse 1 e do lado direito fosse 0, né? Como isso aqui não é verdade, né? Não seria verdade, aí não seria solução, né? Mas a conclusão que a gente chegou foi essa aqui. Portanto, de fato, y de x satisfaz identicamente a equação diferencial ordinária lá de cima, né? Essa daqui. Esse y aqui satisfaz essa equação. Portanto, é uma solução de fato, né? Nota que as constantes aqui são arbitrárias, né? Você pode colocar a constante que você quiser aqui. Pode escolher o número que você quiser para ser 1 e o número que você quiser para ser 2, que, independente da sua escolha, o que aparecer aqui vai ser uma solução, tá? Então, ela admite, na verdade, infinitas soluções, né? E aí, como essas constantes aqui são constantes quaisquer, essa equação aqui está representando, na verdade, a família de soluções dessa equação diferencial, tá bom? Aí é isso que a gente chama de solução geral da equação diferencial. Vamos, inclusive, definir isso aqui também. Definição. A solução geral de uma equação diferencial ordinária, e de novo aqui, né, isso valeria para a equação diferencial parcial também, né? Mas enfim, é o conjunto de todas as soluções da equação. Ou seja, é a família de soluções da equação diferencial. Aí a gente chama isso de solução geral. Tá? Um outro exemplo aqui. Considere a equação, essa equação aqui, derivada primeira elevado à quarta potência, ou seja, já não é uma equação linear, né? Mas ok, ela é de primeira ordem. Se ela é de primeira ordem, aí a gente consegue ainda tratar algumas não lineares. Mas a própria função elevado ao quadrado é igual a menos 1. Então, olha o que essa equação diferencial está dizendo. Eu tenho que ser capaz de obter uma função y de x, de modo que, se eu calcular a derivada dela, e depois elevar à quarta potência, e somar com o quadrado dessa função, o resultado tem que ser igual a menos 1. Tá bom? Se eu for capaz de encontrar tal função, aí eu encontrei uma solução para essa equação diferencial. Mas nesse caso, ó, a gente nem precisa se dar o trabalho, porque a gente pode concluir de imediato, né? Deixa eu até escrever isso aqui. Podemos concluir de imediato que essa equação não admite solução, pelo menos não solução real. Porque olha só, né? Nem se trata aqui de equações diferenciais nem nada. As duas potências que aparecem aqui são pares, ó. Então, não importa que função seja essa, nem qual seja a derivada dela, está elevada ao número par. E somado com a função elevada ao número par também. E a gente sabe lá das propriedades de potenciação que você elevar qualquer coisa a um número par, o resultado sempre vai ser um número positivo, né? Se você estiver lidando com números reais, é claro, né? Que vai ser o caso aqui, né? A gente vai lidar, em geral, com números reais. Então, você está elevando alguma coisa a uma potência par, somando com outra coisa elevada a uma potência par. Então, isso aqui necessariamente é um número positivo. Nem importa quem é y. Isso aqui tem que ser positivo. E aí você está dizendo que o número positivo é igual a menos 1. Então, não existe número positivo que é igual a menos 1. Tá bom? Então, não existe nenhum y que satisfaça identicamente essa equação aqui. Não existe y de x que satisfaça identicamente essa equação, porque
qualquer número positivo vai ser sempre diferente de menos 1. E aí, o que eu quero dizer com isso? Né? Esse exemplo está servindo para quê aqui? Né? No exemplo anterior, a gente viu que essa equação diferencial admite uma infinidade de soluções. Né? Todas elas podem ser escritas dessa forma geral aqui, que a gente chama de solução geral. Mas como você pode escolher o número que você quiser para ser 1 e o número que você quiser para ser 2, as possibilidades são infinitas. Né? Então, são infinitas soluções para essa equação diferencial. Então, existem equações diferenciais que admitem infinitas soluções, tal como essa aqui, e todas as infinitas vão ter essa forma aqui, necessariamente. Tá? E existem também equações diferenciais que não admitem solução nenhuma, como essa daqui. A própria construção dela não permite solução, né? Faz com que ela não admita solução, porque o que tem do lado esquerdo aqui dessa equação necessariamente é um número positivo, porque é a soma de coisas elevado a potências pares. Isso, então, necessariamente tem um número positivo, não tem como um número positivo ser igual a menos 1, porque para ser igual a menos 1, teria que ser um número negativo. Como isso aqui não pode ser negativo, ela não admite solução. Tá bom? Então, tem equações diferenciais que admitem infinitas soluções, um conjunto infinito de soluções. Tem equações diferenciais que não admite solução nenhuma. E tem equações diferenciais que admitem uma única solução. Por exemplo, considere a equação diferencial bem parecida com essa daqui, só que em vez de menos 1, igual a 0. Considere essa equação aí. Aí, dá para resolver também de imediato, né? Que ela só admite uma solução, né? A única solução é y igual a 0. É a função constante igual a 0, porque você está somando dois números positivos e isso dá 0. A única maneira de você somar, aliás, dois números não negativos aqui, né? A única maneira de você somar dois números não negativos e isso dá 0 é se esses dois números forem 0, certo? Isso que eu estou dizendo é isso daqui. A mais B é igual a 0, onde A é não negativo, ou seja, maior ou igual a 0, e B maior ou igual a 0. Tá? Considere essa equação aqui. Você tem dois números reais somados e o resultado está sendo 0. E eu estou dizendo aqui, logo na sequência, que eles não são negativos. Então, né, a única conclusão é que o A é igual a B, que é igual a 0. A única maneira de dois números não negativos se somarem e ter como resultado 0 é se os dois forem 0 ao mesmo tempo. Como é que a gente pode verificar isso? Supõe que um deles não é 0. Se a gente considera que A é igual a 1, por exemplo. Aí não tem como somar 1 com um número que não é negativo e isso dá 0. Tá bom? A única maneira é se os dois forem 0. Aí voltando para cá, não é? Aqui eu tenho um número positivo, porque é uma potência par. Tá? Aqui eu também tenho um número positivo, porque também é uma potência par. Isso somado dá 0. A única maneira é se cada um desses termos aqui forem 0. Ou seja, o próprio y é igual a 0 aqui. E essa é a única solução dessa equação. Bom, mas até então, né, a gente não está discutindo ainda nenhuma maneira sistemática de obter as soluções de equações diferenciais, de modo geral. Né? A gente está, então, ainda discutindo a classificação, né? Discutindo definição de termos aqui. Né? Isso é importante, né? Porque são os termos que a gente vai usar ao longo de todo o curso. Eu acho que agora a gente já pode começar a discutir as soluções de equações diferenciais. Vamos, então, para as equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Equações diferenciais
ordinárias de primeira ordem, que, se vocês lembrarem lá, nosso conteúdo do curso aqui, cadê? É o nosso primeiro capítulo, então, né? Equações diferenciais de primeira ordem. Só acrescentei ordinárias, né? Fica mais completo aqui. Equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Vamos, então, discutir várias maneiras de resolver equações diferenciais de primeira ordem. E o que são as equações de primeira ordem? Aquelas equações em que todas as derivadas que aparecem na equação são, no máximo, de primeira ordem. Uma equação diferencial, né? Vamos definir o que é uma equação diferencial de primeira ordem, de modo geral aqui. Uma equação diferencial ordinária de primeira ordem é uma equação na forma essa daqui. A derivada de y em relação a x é igual a uma função de x e de y. Essa aqui é a forma geral de uma equação diferencial de primeira ordem. Vou colocar aqui, por enquanto, de maneira explícita, tá? E derivada de y em relação a x. Ou seja, a derivada de y, a nossa incógnita, aqui, variável dependente, em relação a x, nossa variável independente, é igual a uma função que depende tanto de x quanto de y, onde f é qualquer função, a princípio. Por exemplo, né? Exemplos. Derivada de y em relação a x igual x ao quadrado y ao quadrado mais 1. Essa é uma equação diferencial de primeira ordem, né? Por quê? Porque ela envolve aqui a derivada primeira de y em relação a x. Outro exemplo, né? Vamos numerar esses exemplos aqui. Então, derivada em relação a x, eu já vou colocar agora aqui a notação mais compacta. Y' igual, sei lá, cosseno de x vezes y ao quadrado menos log natural de y. É uma equação diferencial também de primeira ordem. Está aqui a derivada primeira de y em relação a x, e aqui termos que dependem de x e de y. Né? No caso, a função f de x e de y, para esses exemplos aqui, é essa daqui, né? Ou essa daqui, para o segundo exemplo. Mais um exemplo aqui, né? Derivada de y em relação a x igual xy ao quadrado mais x. Também está aí uma equação diferencial de primeira ordem, tá bom? Você sempre olha para a ordem da derivada que aparece ali. Né? É de ordem 1, é uma equação de primeira ordem, uma equação diferencial de primeira ordem. Então, toda equação nessa forma aqui é uma equação diferencial de primeira ordem. Vou até escrever onde y é a variável dependente e x é a variável independente. A gente pode também escrever a equação diferencial na forma diferencial. Forma diferencial. Podemos escrever vou abreviar aqui, uma equação diferencial ordinária de primeira ordem na forma diferencial, que é a seguinte: uma certa função, vou chamar de m, que é a notação que o livro usa, de duas variáveis, m de x e de y, vezes dx, diferencial de x, mais uma outra função, n de x e de y, vezes diferencial de y igual a zero. É outra maneira de escrever uma equação diferencial de primeira ordem também, tá? Vamos ver alguns exemplos aqui. X ao quadrado vezes y, mais 1, vezes dx, mais outra função aqui de x e y, cosseno de x, vezes y, dy igual a zero.
Outro exemplo, né? X dx mais x quadrado pela raiz de y dy igual a zero, tá? Sempre que você olhar para uma equação que está escrita nessa forma, ela está na forma diferencial, porque a derivada aqui não está aparecendo explicitamente, tá? Todas as parcelas estão na forma diferencial. Mas essa forma é completamente equivalente a essa forma aqui, que a gente chama de forma padrão, tá? Então, a forma... vou fazer uma observação aqui. A forma diferencial é equivalente à forma padrão. É fácil a gente verificar isso. Vamos pegar a forma diferencial aqui, ó. E a gente vai fazer o seguinte. Essa parcela, que está aqui do lado esquerdo, eu tiro daqui, passo para o outro lado e troco o sinal. Vai ficar com sinal negativo. Não, demais aqui não precisa mais. Ó, então eu peguei aqui o termo que tem dx e passei para o lado de lá. Aí trocou o sinal. O dx aqui eu vou passar para cá dividindo. E o n de xy eu vou passar para o outro lado dividindo também. Então vai ficar o seguinte. Esse n aqui eu vou passar dividindo. E o dx eu vou passar dividindo também. Como se fosse uma fração mesmo aqui. Né? E vai ficar dy dividido por dx. E isso daqui, no fundo, é uma função de duas variáveis, x e y. Né? Isso aqui a gente pode chamar de uma função de x e y. M e n são funções arbitrárias, vamos então chamar isso de uma função de x e y qualquer também. Portanto, está aqui a forma geral, a forma padrão, quer dizer, da equação diferencial, tá bom? A forma diferencial é só uma outra maneira de escrever a mesma equação, tá bom? Por vezes vai ser mais conveniente a gente trabalhar com a equação na forma diferencial, por vezes vai ser mais conveniente trabalhar na forma padrão, tá bom? Mas em uma forma ou em outra, tanto faz, porque elas são equivalentes. Faz diferença essencialmente, né? É só uma questão de conveniência, dependendo do problema que a gente for resolver, pode escrever assim ou assim. Então, a equação diferencial de primeira ordem vai poder sempre ser escrita dessa maneira aqui. Pode fazer o teste, escreve qualquer equação diferencial de primeira ordem que você quiser, ela sempre vai poder ser resumida a essa forma aqui. Vou colocar aqui y', que é a nossa forma mais compacta. De novo. E agora sim, né, vamos discutir o primeiro tipo de equação diferencial que a gente vai resolver, que são as equações de variáveis separáveis. O que é, então, que a gente chama de uma equação de variáveis separáveis? É o tipo mais simples de equação diferencial que a gente pode encontrar pela frente para resolver, tá bom? São as equações de variáveis separáveis. Elas são isso aqui, ó. Vamos definir o que é uma equação de variável separável. Dizemos que uma equação diferencial ordinária de primeira ordem é separável, ou a gente pode também dizer que tem variáveis separáveis, ou que tem variáveis separáveis. Dizemos que uma equação de primeira ordem é separável se, na forma padrão, pode ser escrita como? Da seguinte maneira. A derivada de y em relação a x é igual a uma função só de x que multiplica uma função só de y. Ou na forma diferencial, ou na forma diferencial. O que multiplica dx é uma função só de x. Uma função só de x multiplica dx. E o que multiplica dy é uma função só de y. Isso aqui é igual a zero, tá? Como esse f e esse g não são os mesmos daqui, deixa eu usar letras diferentes, então. Vou chamar aqui de a e de b, tá? Só para indicar que não vão ser as mesmas funções. Então, tá aí, ó. Se a função aqui
pudesse ser escrita dessa forma, como o produto de uma função que é só de x com uma função que é só de y, aí a gente diz que ela é de variáveis separáveis. Então, o tempo já está acabando aqui, né? Vamos só finalizar com alguns exemplos. Exemplos. Y' igual, deixa eu ver se algum exemplo aqui já tem alguma de variáveis separáveis. Essa daqui, ó, essa aqui é uma de variáveis separáveis. Ó. Essa aqui é uma equação de variáveis separáveis, porque a gente pode reescrever ela da seguinte maneira. Ó. Coloca o x aqui em evidência. Aí vai ficar o x em evidência. Aqui, foi lá para fora, ficou 1 aqui. Você tem aqui uma função que é só de x, vamos então destacar. E aqui você tem uma função que é só de y, não depende de x. Tem que incorporar os parênteses também. Aqui é uma função só de y e aqui uma função só de x, se multiplicando, né? Talvez se eu colocar parênteses menores aqui, fique mais alinhado. Perfeito. Então tá aí. Essa é uma equação de variáveis separáveis, olha só, porque a gente consegue separar um fator que só depende de uma variável e outro fator que só depende da outra variável, tá? Como é que a gente faz para resolver uma equação desse tipo? Então, vamos resolver. Vamos pegar essa equação diferencial aqui e vamos colocar explicitamente aqui que isso é derivada de y em relação a x. Solução. Qual é a solução para essa equação diferencial aqui, que é de variáveis separáveis? Aí a gente escreve dessa maneira, né? Coloca o x em evidência. Aqui vai ficar 1, então. E aí faz o seguinte, ó. Isso daqui, que depende só de y, a gente passa para o outro lado, lá dividindo. Deixa eu copiar uma linha abaixo aqui. A gente passa para cá dividindo. O dx a gente passa para lá multiplicando. E aí a gente integra essa equação dos dois lados. Calculo então a integral aqui. Integral aqui e a integral aqui. Essa integral em relação a y, essa integral aqui em relação a x. Tá? E aí resolve essas integrais aqui. Esses parênteses agora já não precisa mais aqui nesse passo, né? Porque aqui também não precisa mais. O que eu fiz? Peguei isso e passei para cá dividindo. Peguei o dx e passei para cá multiplicando. Ficou essa equação. A gente integra dos dois lados, tá? E resolve essas integrais aqui, cada uma delas. A integral de x em relação a x é x² sobre 2. Mais uma constante qualquer, né? E aí tem que integrar dy sobre y² sobre 2. Né? Pode colocar esse dy para cá. E fica 1 aqui. Alguém lembra quanto é a integral de 1 dividido por y² mais 1? Se colocar aqui, fica mais... Alguém lembra quanto é essa integral aqui? Essa integral aqui é o arco tangente, né? Todo mundo lembra da integral do arco tangente, né? Na verdade, é a integral que todo mundo decora, né? Isso aqui é o arco tangente de y. Brincadeira, né? Ninguém lembra da integral do arco tangente. Eu também só lembrei porque eu colei aqui da tabela de derivadas, tá? Isso aqui é o arco tangente de y. Arco tangente de y. Aí não precisa colocar uma constante aqui, né? Uma outra constante. Porque aí como C aqui é uma constante arbitrária, eu passaria essa para lá, ficaria constante menos constante, continuaria sendo constante, tá? Não precisa. Então tá aí, ó, a solução dessa equação é dada implicitamente por essa equação aqui. Dá para isolar o y calculando a tangente de cada um dos lados dessa equação, né? Então, calculando a tangente de cada um dos lados, né, dessa equação, vai ficar tangente do arco tangente, uma é a inversa da outra, vai ser o y, igual
a tangente de x ao quadrado sobre 2 mais uma constante. Então, está aqui a solução. Se foi feito certo, né? Se foi feito certo, né? Se eu não errei nenhum passo. Então, essa aqui é a y de x, que satisfaz identicamente a equação. Essa daqui, ó. Você pode fazer o teste. Ó. Façam como exercício, aliás. Verifiquem que, de fato, essa função aqui, tangente de x ao quadrado sobre 2 mais uma constante, é a solução dessa equação aqui. Como é que você vai fazer? Você vai calcular a derivada dessa função, colocar aqui e verificar que no final das contas vai ter que dar zero igual a zero. Tá bom? Olha só, a equação diferencial, vamos ocultar aqui a solução, né? Vamos olhar só para a equação diferencial. Afastar ela aqui, pronto. A gente tinha que encontrar uma função que quando eu calculasse a derivada dela, o resultado seria ela própria elevado ao quadrado, multiplicado por x, e tudo isso somado com x. Tá bom? Aí eu tenho que pensar, né, que função tem essa propriedade, não é? Lá do cálculo 1. Qual é a função que quando eu derivo dela própria ao quadrado, multiplicada por x, somada com x? Aí a função é essa aqui. Vamos fazer aqui, né? Eu disse para fazer como exercício, mas vamos fazer. Né? Vamos calcular a derivada dessa função aqui, não é? Quanto é a derivada da tangente? Alguém lembra? Se bem que já está muito em cima da hora, né? Não vamos não fazer. Deixa eu parar de gravar aqui.